SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do SOS Vestibular. Professora Michele aqui, de Língua Inglesa, trazendo mais uma videoaula para vocês. Pessoal, o objetivo dessa videoaula é fazer uma síntese, um resumo do conteúdo que nós estamos trabalhando em sala de aula. Então, ela serve como revisão para aqueles alunos que já assistiram às aulas presenciais, que possam ainda ter algum tipo de dúvida, que não ficou muito claro dentro da sala o que nós discutimos, ou para aqueles que por algum motivo não puderam comparecer presencialmente, aí você pode fazer o acompanhamento e depois dar sequência nas suas frequências, né? Acompanhar sem nenhum tipo de prejuízo em relação ao conteúdo, tá? Então, nós iniciamos a abordagem gramatical. Nós iniciamos com verbos. Tempos verbais são classes essenciais da língua inglesa, de qualquer idioma, são palavras que representam a ação e os estados dos sujeitos. E como foco de vocês é a interpretação textual, conhecer os verbos, reconhecer essas palavras ou essa classe de palavras que se faz presente em qualquer estrutura frasal, é essencial e vai te ajudar nessa construção de vocabulário e, por fim, na compreensão e interpretação de textos, tá? Então, quando nós falamos de tempos verbais ou tensões verbais, que é essa ideia do tense, nós estamos falando de um método que é baseado em verbo, usado para indicar tempo. E além da referência temporal, os tempos verbais também indicam o status daquela ação. Então, por exemplo, se a ação ela está em continuidade, se ela está completa, se é uma ação ou se é um estado, sempre considerando a relação com o falante. Então, quando nós falamos de tempos verbais, nós vamos considerar esses dois aspectos. Primeiro, a questão temporal, e aí vem o presente, o passado e o futuro, que nós já temos na nossa cabeça como demarcação de tempo. E aí nós vamos analisar o status, ou o aspecto dessa ação. E para isso nós temos 4 modos ou 4 tensões diferentes dentro da língua inglesa. A junção dessas duas coisas é o que vai determinar quantos tempos verbais nós possuímos em inglês, tá? Então, quando nós falamos de tempos verbais, nós estamos nos referindo a quando uma ação acontece dentro da sentença. Se ela já aconteceu, está no passado, se ela está acontecendo no momento atual, é presente, se ela ainda vai acontecer, futuro. Então, partindo daquelas noções temporais que nós já conhecemos. Então, em inglês, tem 12 tempos verbais. Se alguém perguntar para vocês, se a professora perguntar quantos tempos verbais existem em inglês, você já sabe, são 12 tempos verbais. Esses 12 tempos verbais, eles são divididos entre a referência temporal, que é o passado, o presente e o futuro, e o aspecto, como eu mencionei para vocês, aspecto, modo, status, tensão. Diferentes professores, dependendo da fonte que você vai procurar, eles citam uma nomenclatura diferente, tá? E aí esses aspectos são o simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. Então, nós temos 12 tempos verbais porque nós temos 3 tempos multiplicado por 4 aspectos. Ou seja, cada um desses tempos eu possuo esses 4 aspectos. Então, no inglês existe o presente simples, o presente contínuo, o presente perfeito e o presente perfeito contínuo, tá? E isso se aplica ao passado e ao futuro também. Agora, é interessante a gente observar que na língua inglesa nós não temos a conjugação verbal como nós temos em português. Primeiro, não existe flexões, como nós conhecemos em língua portuguesa, as flexões que formam as desinências verbais. Em português, vocês sabem que quando você conjuga um verbo, ele sofre uma alteração para concordar com a pessoa do discurso. Em inglês, isso não acontece, com exceção das terceiras pessoas do singular, he, she, it, que nós vamos ter que observar algumas alterações, tá bom? Então, vamos lá. Para que nós usamos o Simple Present, né? Para que ele serve? Que tipo de ideia ele expressa? Então, nós usamos o Simple Present sempre que você quiser falar de um hábito ou de uma ação frequente, de uma ação repetida que faz parte do cotidiano da pessoa. Também se usa o presente simples para falar de uma verdade universal ou um fato, porque quando se fala de fato e verdades universais, são coisas que não mudam, independente do tempo, tá? E é comum nós encontrarmos nesse tempo verbal, no presente simples, alguns advérbios de frequência que vão determinar qual a ocorrência dessas ações. Então, often, frequentemente, seldom, raramente,
sometimes, às vezes, never, nunca, tá? E o presente, por falar de uma verdade universal ou de uma rotina, ele muitas vezes perpassa por diferentes tempos, né? Então, quando você fala de um hábito seu, você fala desse hábito hoje, você fala desse hábito ontem, você fala desse hábito esperado para amanhã, assim como um fato, né? Olha os exemplos. She goes to work every day. Ela vai trabalhar todo dia. They always eat lunch together. Eles sempre almoçam juntos. Snow falls in December in New York. Então, é uma frequência, tá? É uma ação que representa algo repetido, algo cotidiano. Ela vai para o trabalho diariamente, eles sempre almoçam juntos. A neve cai em dezembro em Nova York, é o inverno. Water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água ferve quando ela atinge 100 graus Celsius. Então, você observa que é um fato. Vai acontecer independente se você colocou a água para ferver no passado, atualmente ou no futuro. Quando ela atingir determinada temperatura, ela vai atingir esse nível de fervura, tá bom? Como que a gente monta as estruturas no tempo presente? É bem semelhante ao que nós falamos do verbo to be, mas nós vamos ter uma alteração no caso das formas interrogativas e negativas, e eu já vou explicar por quê. Nas frases afirmativas, nós sempre começamos pelo sujeito, seguido de verbo e complemento. Na negativa e na interrogativa, nós vamos ter verbos auxiliares, tá? Verbos auxiliares, como o próprio nome diz, são palavras que vão nos ajudar a fazer alguma coisa. Nesse contexto, é ajudar a criar a pergunta e a negação. E nós vamos ter verbos principais. Forma negativa sempre tem o não, que é o not, em inglês. E forma interrogativa sempre tem ponto de interrogação no final, tá? Essa estrutura que eu estou apresentando para vocês no presente simples, ela vai se repetir no passado simples, ela vai se repetir no futuro simples, é a mesma montagem. A única alteração é qual verbo auxiliar você vai utilizar, tá? Olha a conjugação do presente simples. O que acontece no presente simples em inglês? Quando você vai conjugar um verbo, o que você tem que fazer? Primeiro você vai olhar para ele, né? Esse verbo, ele vai estar no infinitivo quando ele vier acompanhado da partícula to. Aquele TO que a gente usa antes do verbo quer dizer, eu não estou conjugado, eu ainda estou na forma básica, tá? Quando você conjuga, você tira o to. Então, essa é a primeira regrinha para se conjugar verbos em inglês. Eliminar aquilo que indica que ele está no infinitivo, tá? Então, por exemplo, to dance é o verbo dançar. To watch é o verbo assistir. To cry, o verbo chorar. Então, se eu quero dizer eu danço, eu vou dizer I, tira o to, dance. Eu danço. Você dança, you dance. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos o to. Aí, vocês devem estar observando que no caso das terceiras pessoas do singular, ele, ela, ou ele ou ela para coisa e objeto, nós temos uma diferença, ó. Tem uma flexãozinha aqui. S, ES ou IES. Então, essa é a única flexão que acontece na língua inglesa, tá? Quando você vai conjugar um verbo no presente, essa é a única alteração que você vai ter que fazer. Para todas as outras pessoas, é só eliminar o to e repetir o verbo na sua forma básica, tá? Então, para as terceiras pessoas do singular, existe uma regrinha. Por que isso acontece? É uma particularidade da estrutura linguística do inglês, pessoal, tá? Na língua inglesa, quando quem pratica a ação é ele ou ela, existe essa convenção linguística. Você deve acrescentar S, ES ou IES no verbo. Esse S, ES e IES serve para indicar que quem praticou a ação foi ele ou ela, tá? Então, olha as regrinhas. Quando que eu acrescento cada coisa? O S é a regra geral. Então, toda vez que você tiver, isso vai acontecer para a maioria dos verbos, toda vez que você tiver uma ação praticada por ele ou ela, você vai colocar um S no final do verbo, se essa ação for no presente, tá? Então, ele dança, he dances. Ela dança, she dances. O cachorro dança, it dances, tá? No caso dos verbos terminados em CH, SH, X, O, Z ou S, aí você acrescenta ES, não só o S, ES. Então, o verbo assistir, ele assiste, he watches. Ela assiste, she watches, tá?
Então, observa que o verbo terminou em CH, por isso que eu acrescentei ES. E no caso do Y precedido de uma consoante, eu tiro o Y e eu coloco IES. Troco o Y pelo I e acrescento ES. Tá? Então, observem que a única coisa que você tem que observar na língua inglesa para conjugar um verbo no presente é isso. É observar a retirada do to, que é a partícula de infinitivo, e fazer as devidas concordâncias quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Tá? Nas formas interrogativas e negativas, a gente traz esse conceito do verbo auxiliar. Tá? E aí, por que a gente fala que isso é diferente? Porque quando nós estudamos o verbo to be, vocês se lembram do verbo to be? O verbo to be foi a nossa videoaula 8 também. O verbo to be, ele é um verbo irregular. E ele é um verbo autônomo. Ele é um verbo que, por conta própria, ele desempenha dois papéis. Ele pode ser um verbo auxiliar, quando ele ajuda outro verbo a criar, por exemplo, presente contínuo, passado contínuo, a voz passiva. Ou ele é o verbo principal, quando ele quer indicar, por exemplo, o estado da pessoa. Então, esses verbos, alguns poucos verbos da língua inglesa, são autônomos. Eles têm essa capacidade própria de criar perguntas e negações. Os verbos que indicam ação ou os verbos que indicam estado, que são as emoções e assim por diante, são verbos que não são autônomos, eles não têm essa capacidade de criar pergunta por conta própria. Então, eles precisam de um verbo auxiliar. Cada tempo verbal possui um verbo auxiliar específico. Então, no tempo presente, o nosso verbo auxiliar é o do, do, tá? Does é porque nós temos a regrinha de que toda vez que quem pratica a ação é ele ou ela, se o verbo terminar em O, eu acrescento ES. Então, does, você vai usar sempre que quem praticou a ação, o sujeito da frase, for ele ou ela. Do, para todas as outras pessoas. Tá? Esse do é o verbo fazer em inglês. Só que quando ele está na função de verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele não serve para nada, ele está lá só para indicar que aquela sentença, aquela estrutura é interrogativa ou negativa. Então, a funcionalidade dele é para construir a sentença de acordo com os padrões da norma culta, tá? Mas a tradução, quando você traz para o português, ele não tem significado. Então, olha só na forma interrogativa. Verbo auxiliar primeiro, sujeito, o verbo principal. Esse verbo principal vai voltar para a forma básica dele, mesmo se tiver na terceira pessoa. Não vai precisar colocar o S no verbo, porque já tem o ES no verbo auxiliar. Tá? Pergunta, ponto de interrogação no final, forma negativa, sujeito primeiro, verbo auxiliar, o não em inglês e o verbo principal. Tá? Quando que eu uso do? Sempre que for I, you, we e they. Todos os sujeitos no plural, primeira ou segunda pessoa. O does, você só vai usar quando o sujeito for ele ou ela. Olha os exemplos. Do you dance samba? Você dança samba. Does he watch TV series? Ele assiste série de TV. Do they study English? Eles estudam inglês. Na forma negativa. I don't dance hip hop. Eu não danço hip hop. She doesn't watch comedies. Ela não assiste comédia. We don't study Spanish. Nós não estudamos espanhol. Tá? Então, são construções que nós vamos fazer seguindo esses padrões linguísticos do idioma. Bom, a gente encerra por aqui, encerra essa aula por hoje. Em caso de dúvida, façam suas anotações.